Pessoal, as pessoas têm muita dúvida em relação ao glúten, se vale ou não a pena retirada da dieta, né? Claramente aquelas pessoas que têm doença celíaca, ou seja, que têm intolerância ao glúten, têm benefício da retirada. Por quê? Porque quando você tem intolerância, de fato, você não tem outra opção, porque a sintomatologia é muito grave. Então, desde manifestações cutâneas, até manifestações gastrointestinais, até manifestações psiquiátricas. Então, se você não fizer a retirada, você não tem melhora desses sintomas. No entanto, tem aquelas pessoas que não têm intolerância, mas têm uma sensibilidade. Ou seja, ao ingerirem o glúten, apresentam alguns pequenos sintomas. Então, um pouco de inchaço, um pouco de dificuldade de digestão, tá? Quando a gente pensa na doença celíaca, ela é uma doença autoimune. Ou seja, determinados anticorpos atacam o próprio organismo, tá? Como vocês sabem, os anticorpos a gente discutiu no outro vídeo, tem aqueles anticorpos classicamente que você solicita para você ver se você tem ou não intolerância ao glúten. Sensibilidade é uma coisa mais sutil, mas que ao longo do tempo você vai sendo sensibilizado à proteína do glúten e com isso você vai apresentando um monte de sintomas. Bom, a discussão é, será que há benefício da retirada do glúten? Por quê? Porque muitas pessoas cada vez mais retiram o glúten e têm benefício mesmo que não tenham a doença celíaca. Nesse vídeo eu vou mostrar um estudo que fez justamente isso. Ou seja, pesquisadores pegaram um grupo que utilizou dieta com baixo glúten e outros pacientes utilizaram dieta com alto glúten, tá? É de um centro de doenças metabólicas lá de Copenhague, tá? Que é uma cidade da Dinamarca. Bom, basicamente a investigação foi essa. Dieta pobre em glúten é benéfica para pessoas que não são intolerantes, que não são alérgicas ao glúten, comparado com a dieta alta, com alto teor de glúten, tá? Então, esse estudo é muito importante porque é a realidade do dia a dia. As pessoas ficam pensando, vale ou não a pena retirar o glúten? O estudo foi com 60 pessoas, como eu falei, saudáveis. Variou ali da idade de 22 a 65 anos. Sabidamente, as pessoas não tinham doença celíaca ou qualquer outro distúrbio de absorção, tá bom? Então, os participantes aderiram a uma dieta com baixo glúten por 8 semanas ou uma dieta de alto glúten também por 8 semanas e foi verificado qual que é o benefício da dieta com menor teor de glúten depois dessas 8 semanas. Basicamente foi isso, tá? Para mais especificidade, a dieta pobre em glúten é de 2 gramas de glúten por dia e a dieta alto em glúten é de 18 gramas de glúten por dia, tá? Para quem quer saber um pouco mais sobre o estudo, lembrando sempre que o estudo eu vou deixar aqui na descrição, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados, vocês vão ver que houve benefício em relação à dieta com baixo glúten. E lembrando, as dietas foram iguais em relação a calorias e também em relação à qualidade de nutrientes. Então, mesma quantidade de carboidratos, proteínas, tá? Não houve variação assim, um fez low carb, outro fez high fat, não. Houve mais ou menos a mesma composição de dieta, tá? Bom, o que aconteceu? Uma questão é que a dieta com mais baixo glúten também tinha menor quantidade de fibras, tá? Isso é importante, depois a gente vai discutir em relação a isso, porque também tem uma implicação, tá? Bom, porém, quando você foi ver, os pacientes que tiveram, depois de 8 semanas, uma dieta com baixo glúten, foram verificados tanto a amostra de urina quanto o perfil metabólico, foram analisados tudo desses pacientes, inclusive verificado como que estava a microbiota intestinal desses pacientes. Quais que foram os resultados? Bom, os resultados foram que a dieta com baixo glúten, ela alterou de modo benéfico as bactérias intestinais, ou seja, o microbioma intestinal desses participantes. Sendo assim, você teve uma redução gastrointestinal, tá? De desconforto gastrointestinal. E consequentemente, uma pequena perda de peso. Por quê? Porque facilitou tanto o processo de digestão, diminuiu fermentação e diminuiu o inchaço. É o que a gente sempre fala. Por quê? Porque houve alteração benéfica nas bactérias, tá? Isso é importante porque é verificado na prática, né? Esse estudo veio comparar justamente isso. Comparou uma dieta pobre em glúten, rica em glúten, com benefício para absorção de nutrientes, menor inchaço e todas essas questões importantíssimas quando a gente pensa em digestão e as bactérias
intestinais. Tudo bem, pessoal? O vídeo está ficando um pouquinho longo, eu queria deixar esse recado para vocês, espero que tenha ficado claro e até a próxima!